aqui é o tio Felipe e eu estou gravando mais uma aula junto com um convidado muito especial. Olá pessoal, meu nome é Rafael, sou da Super Igreja aqui do Verbo da Vida. Eu estou gravando com o professor Felipe e vamos iniciar uma aula. Bem, Rafael, você sabe sobre o que a gente vai falar hoje? Sei, a gente vai falar sobre uma lição, certo? Certo, uma aula. Mas sobre o que tem essa aula? Você sabe de alguma coisa sobre o que a gente vai comentar? Sim, a gente vai comentar sobre aquele dos espias, certo? Sim, a história de lá com Moisés, não é mesmo, no deserto. Mas sobre o que aquela história nos conta? Você se lembra dessa história? Você gostaria de falar pra gente? Ah, é aquela história nos conta que a gente sempre vai estar com Deus e a gente não pode desistir dos nossos objetivos. Isso mesmo. Mas o que aconteceu sobre esses 12 espiões que Moisés mandou lá para aquela terra? Qual era o nome daquela terra, você Terra lembra? de Canaã, Terra de prometida. Canaã, isso mesmo. O que esses 12 espias eles foram fazer lá? Eles foram, como se diz, eles foram espionar, né, para trazer relatórios sobre a Terra. E o que... Eu soube que tiveram relatórios diferentes, não é mesmo? Sim, 10 dos 12 falaram uma coisa. O que foi que eles tinham falado? eles falaram que lá o povo era forte e tinham grandes muralhas. Ou seja, eles ficaram com medo. Foi um relatório negativo, não é mesmo? Mas você lembra de tudo o que aconteceu? Porque isso aí aconteceu logo depois dos 40 anos que eles ficaram andando no deserto, você lembra? Sim, E depois que esses 10 espias, eles falaram essas coisas para Moisés, todo o povo de Israel que tinha acabado de sair do deserto, com todas aquelas coisas, vendo o agir de Deus na vida deles, eles começaram a chorar e eles ficaram tristes e acharam que iam morrer no deserto. Eles preferiam estar lá no Egito como escravos. É. Mas dois desses espias, eles falaram uma coisa diferente, não foi? foi o Josué e o Caleb. E o que eles falaram? Eles falavam que a terra era boa, que manavam leite e mel e que Deus estaria com eles. Isso mesmo. E você sabia que por causa do que aqueles 10 espias falaram, eles ficaram murmurando, toda a cidade ficou murmurando, ficou uma noite inteira só chorando. E por causa disso, Deus se entristeceu com o seu povo. E ele falou que ninguém ali, além de Josué e Caleb, com mais de 20 anos, iria conseguir entrar na terra prometida. Porque Josué e Caleb, eles confiaram em Deus, diferente de todos os outros, que eles ficaram murmurando, ficaram com medo. E isso mostra que Deus está sempre conosco e nós não temos que ter medo e murmurar, porque quando nós nos murmuramos, nós nos afastamos de Deus. Isso faz com que a gente acabe ficando longe da proteção de Deus, das coisas que Deus tem para nós, que foi o que aconteceu com o povo de Israel, não foi? Então, Rafael, apenas Josué e Caleb trouxeram esse relatório de fé, não é mesmo? Sim, E por causa daqueles 10 espias que trouxeram um relatório ruim, que as pessoas começaram a chorar, não é mesmo? começaram a se entristecer. Isso mesmo, eles não confiaram em Deus, eles esqueceram que Deus tinha prometido, tinha feito todas aquelas coisas, tinha prometido a eles aquela terra, não foi? Sim. E por causa disso, Deus ele lançou um julgamento sobre toda a nação de Israel acima de 20 anos. Porque todos eles não acreditaram mais em Deus, eles ficaram com medo. E por causa disso, ninguém acima de 20 anos iria entrar em Israel, iria entrar em Canaã. Com exceção de Caleb Josué e e Josué. Caleb. Porque eles trouxeram um relatório de fé, eles confiaram em Deus, que Deus iria dar capacidade a eles deles conseguirem adentrar naquela terra. Rafael, aconteceram muitas coisas durante as estadias deles no deserto, né? Que foram 40 anos no deserto. O que você conhece das histórias que você poderia nos contar que aconteceu lá? Eu poderia contar, assim, eu não sei muito sobre essa parte do deserto, mas o que eu sei, né, é que eles ficaram 40 anos lá, vivendo sobre, como eu posso dizer, sobre as custas de Deus. Isso mesmo. Isso, viver sobre a custa de Deus, envolve muita fé, não é mesmo? Isso. Mas o ruim é que mesmo Deus ajudando com tudo, comida, com tudo que eles precisavam, eles continuavam reclamando, querendo mais. Isso mesmo. E Deus sempre supria as necessidades e mesmo assim eles queriam mais, eles queriam uma coisa diferente. Eles reclamavam de que eles prefeririam estar como escravos comendo cebola no deserto, no Egito. Você acredita No nisso? Eles foram libertos, Deus fez tudo aquilo,
abriu o mar para eles passarem e mesmo assim eles continuaram reclamando. Bem, Rafael, e tudo isso aconteceu lá no deserto, com todos esses milagres, eles continuaram não acreditando. O que você acha desse comportamento das pessoas de lá? Eu acho que esse comportamento foi muito errado. Pelo motivo, Deus está ajudando eles com tudo que eles precisavam e eles estavam sendo ingratos. Isso mesmo. Mas você sabe o porquê que Deus ele não abandonou o povo de lá? Mesmo com eles reclamando? Não. Bem, Sim. Deus ele tem uma característica de que ele não muda e de que ele não pode mentir. E ele prometeu para o povo de Israel que ele iria libertar eles no deserto. E como ele prometeu, e Deus deu sua palavra, ele não iria voltar atrás com sua palavra. Então, mesmo com todo mundo reclamando, mesmo com as pessoas estando de maneira ingrata, de todo esse jeito, e por Moisés ainda estar ali, Moisés ainda buscar Deus, Moisés ouvir Deus, seguir as instruções de Deus. Por isso, Deus não abandonou aquele povo no deserto. Deus continuou até cumprir a sua promessa, e que foi cumprida. Não é mesmo? Isso aqui foi a nossa aula de hoje, que foi sobre a presença de Deus sobre o povo de Israel, de que Deus ele está conosco sempre. Mesmo no caso do povo de Israel, com eles reclamando, Deus continuou com eles o tempo todo. Até durante, quando eles chegaram lá e tiveram que ver Canaã, aquele povo, Deus esteve com eles para conseguirem conquistar a terra deles. Essa foi a aula de hoje. Você quer se despedir? Quer falar alguma mensagem para alguém ou alguma coisa assim? Eu gostaria de falar que eu estou feliz de estar aqui e que eu quero continuar gravando aulas também. É isso, pessoal. Bem,